gente evita opiniões contrárias, né? O cérebro não gosta, ele tilta quando ele vê opiniões contrárias. Então, pessoal, após esse primeiro vídeo, né, que a gente comparou as finanças comportamentais e as finanças modernas, a gente vai começar a falar sobre os vieses comportamentais. E esse primeiro vídeo, após essa comparação, eu gostaria de esclarecer 4 conceitos que vai ajudar a gente a entender todos os outros vieses, tá? O primeiro deles é o ICAT, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o viés da confirmação, a dissonância cognitiva e o gap de empatia. Então, vamos ao primeiro deles, tá? O ICAT é o acrônimo de What You See is All There Is. O que você vê é tudo que há. Quer dizer que nos faltam habilidades para a gente ver além do que a gente enxerga, né? É a questão de ter pouca informação disponível, ou melhor, a gente tomar nossas decisões, julgarmos baseados na informação que a gente tem, na nossa informação disponível. Mas não necessariamente essa informação disponível é toda a informação que a gente tem. O nosso sistema, o que acontece, né? Até no livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, né, que foi o primeiro contato que eu tive com essa área de finanças comportamentais, ele fala sobre o sistema 1 e o sistema 2 do cérebro, né? O sistema 1 é aquele que busca atalhos, ele tenta resumir as coisas, preencher as lacunas com essa informação disponível para a gente gastar pouca energia. Enquanto o sistema 2 é aquele sistema que é mais lento, que a gente raciocina, que a gente tem que colocar mais energia e tempo ali, né? E o sistema 1, ele não foi projetado para consumir coisas que a gente não sabe, que a gente não tem muito conhecimento, né? Mas não pensem que o sistema 1 é o diabinho e o sistema 2 é o anjinho, né? Os dois sistemas, eles são importantes para a gente, né? A gente tem que ter o sistema 1, imagine que como seria nosso dia se tudo que a gente fizesse no nosso dia, a gente tivesse que parar, pensar, raciocinar, seria um gasto de energia muito grande, né? Eu acho que o ponto aqui é a gente entender das limitações do nosso sistema 1, né? E quando esse sistema 1 pode estar nos atrapalhando, né? E aí a gente liga um ponto de atenção. Então, esse é o primeiro conceito, né? De a gente entender que muitas vezes a gente está tomando essa decisão, né? Ou julgando baseado apenas nas informações disponíveis que a gente tem. Mas não quer dizer que essa informação que a gente tem disponível é toda a informação que há. O segundo ponto tem a ver com o viés da confirmação. Nosso cérebro, ele busca por confirmações, né, por conforto. Ele busca por coisas que confirmem nossas teses, nossa tomada de decisão, né, e nossos julgamentos. É aquela velha história de quando a gente está pensando em comprar um carro novo, ou já comprou esse carro novo, a gente passa a ver vários desses carros na rua, né? Na verdade, não é que todo mundo resolveu comprar o mesmo carro que você. Eles sempre tiveram lá. O que acontece é que agora o nosso cérebro aumenta a percepção para aquilo para confirmar a nossa tese, né? Então, esse é o segundo conceito. O terceiro tem a ver com dissonância cognitiva. Seria o contraponto do viés da confirmação, né? Então, assim, de um lado a gente tem o nosso cérebro buscando por confirmações, e por outro, a gente tem que o nosso cérebro, ele tilta, né? Ele não se sente confortável quando ele se depara com informações contrárias, certo? Então, o cérebro está sempre farejando por confirmação e evitando coisas contrárias, né? Que refutem nossas teses, que atrapalhem nossa tomada de decisão. E o quarto conceito que eu gostaria de falar aqui é o gap de empatia, né? Que é a nossa falta de habilidade em sabermos como nós iremos nos comportar no momento que a gente tiver que tomar essa decisão, né? Ou seja, tomar a decisão hoje e agora, ou pensar nessa tomada de decisão hoje e agora, é diferente de tomar essa decisão no futuro, no calor do momento, né? Então, por exemplo, às vezes chegam investidores aqui, né, e falam assim: Arthur, eu sou um investidor agressivo, eu consigo lidar com oscilações, eu não tenho problema com isso, vamos em frente. E aí depois que ele aloca os seus recursos, né, e realmente passa a ter a pele em jogo, né, e eles se deparam com oscilações negativas,
eles procuram falando, cara, o que a gente vai fazer? A marcação a mercado derrubou os ativos, o que a gente vai fazer? Né? E na verdade, ele até muitas vezes até muda de perfil, né? Aquela pessoa que chega super agressiva aqui num primeiro momento, após presenciar essa primeira queda, passa a ser muito mais conservador do que se imaginava inicialmente, né? Então, uma vez que a gente entenda esses 4 pontos, né? Como que a gente se defende, né? Como que a gente mitiga todos esses conceitos ao mesmo tempo, né? Então, a primeira coisa, falando ali sobre a informação disponível, a gente tem que ter um mindset de crescimento, né? Que é aquele mindset de estar constantemente querendo aprender coisas novas, aumentar a nossa informação disponível, né? O segundo seria a gente, por exemplo, ter o debate criativo, né? E assim, leve a sua tese, leve a sua tomada de decisão que você está pensando em fazer, né, em agir, para outras pessoas também darem a opinião delas, né? E principalmente ter humildade intelectual para, se for o caso, mudarem de opinião. É muito interessante também você procurar por opiniões contrárias. É difícil. Lembrem que ali a gente falou sobre a dissonância cognitiva, né? A gente evita opiniões contrárias, né? O cérebro não gosta, ele tilta quando ele vê opiniões contrárias. Mas é interessante você começar a treinar o seu cérebro para escutar essas opiniões contrárias, né? Buscar por falsificações das suas teses, certo? E por último, ter planejamento, ter processos e ter comprometimento de não mudar esse planejamento e esses processos, né? Principalmente quando estiver no calor do momento, né? Então faça um planejamento antes, tenha os seus processos de tomada de decisão antes, né? Você não vai fazer isso aí, por exemplo, no meio de uma crise, você decidir como que você vai tomar as decisões, os seus processos de tomada de decisão num momento que os nervos estão à flor da pele, né? A gente tem vários vieses atuando sobre, né? O ideal é a gente fazer isso quando a gente está com a cabeça fria, né? Num momento que a gente consiga pensar e raciocinar com clareza, né? Então eu encerro esse vídeo, na verdade, com uma frase do George Santayana, que é um filósofo e humanista espanhol, que ele fala o seguinte: o ceticismo é a castidade do intelecto e é vergonhoso entregá-lo cedo demais ou ao primeiro a chegar. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Como é que eu interpreto essa frase do George Santayana? Nesse caso, não que você tenha que pensar sempre, duvidar de tudo, mas quando a gente está falando de conhecimento, tomada de decisão, é interessante que você não pegue a primeira informação que lhe chega, a primeira informação disponível e leve isso como verdade. Você até pode pegar ela, mas faça suas pesquisas, né? Aprofunde o seu conhecimento sobre aquele tema e tire as suas próprias conclusões. Uma situação específica em que você achou, não, agora eu tô tomando a decisão super certa. E aí só foi ladeira abaixo depois. Aliás, sempre quando eu vou tomar uma decisão, eu acho que aquela decisão é super certa, né? É normal isso, você toma a decisão, mais uma vez, com a informação que você tem disponível, e você acha que aquela decisão é a decisão correta. E aí o nosso cérebro, inclusive, começa a trabalhar para isso, né? Ele começa a farejar a confirmação. Mas a gente só tem como saber isso a posteriori, né? Então você tomou a decisão e naquele momento achava que era a decisão correta, o seu cérebro buscou por confirmação e muitas vezes você encontra, né? Entra de novo dissonância cognitiva, né? Então ele fareja a confirmação e ele se cega para as informações contrárias, né? Que dá aquele tilt no nosso cérebro. Mas várias decisões aí que a gente toma, né? Que a gente acha que é acertada, a gente vai ver mais para frente, né? Conforme o tempo passa, que elas não foram tão acertadas, ou elas poderiam ter sido melhores, né? Então, assim, acho que respondendo a tua pergunta, todas as vezes que eu tomei uma decisão, eu achei que eram acertadas. Várias delas não se mostraram tão acertadas, né? Então, realmente não tem como a gente saber isso no momento que a gente está tomando a decisão, apenas depois que a gente já tomou a decisão. Eu vejo que o efeito manada ele acontece muito mais com o mercado de Bitcoin. Assim, não sei se é porque está em alta, mas por que você acha que sempre que sai alguma notícia sobre Bitcoin, o
o mercado muda praticamente automaticamente, assim. Primeiro, né, uma opinião pessoal minha, mas eu acho que faz sentido, é o seguinte. Primeiro, que as criptomoedas nos últimos anos elas subiram muito. Muita gente ganhou muito dinheiro com isso, né? Então imagina, você tá lá, de repente você vê o seu amigo ganhando muito dinheiro com aquilo. Aí você vê o amigo do amigo ganhando muito dinheiro com aquilo. E aí você tem o que a gente chama de FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, né? Que é aquele medo de perder aquela oportunidade. E aí, mesmo que você ache que, nossa, os preços estão muito altos, já subiu muito, você fica se segurando até que em algum momento fala, não, eu vou ter que entrar nisso. Até o meu vizinho, o meu porteiro, o cara do Uber, o motorista do Uber, tá todo mundo comprando e ganhando dinheiro, só eu não estou ganhando dinheiro. E aí você vai lá e compra. Então, você está agindo com a manada de novo. Você deixa de perceber a realidade e simplesmente entra na onda junto. E o contrário também é verdadeiro, né? Aí tem a ver com a volatilidade dos criptoativos, né? Eles sobem muito, mas eles caem muito, né? Aí então você subiu, quando todo mundo estava ganhando, você se comportou como uma manada e comprou só porque estava todo mundo comprando, né? E assim, deixou de analisar realmente se aquela compra faria sentido, se os preços já não estão altos demais, né? E aí começa a cair. Aí quando cai 5%, você já fica desconfortável. De repente cai 10%, você fica mais desconfortável. De repente cai 20%, e aí o seu vizinho, o seu amigo, o motorista do Uber já começa a falar que o negócio vai a zero. E aquilo lá começa cada vez a te deixar mais angustiado, cada vez mais agoniado. E aí você acaba vendendo junto, né? O problema do efeito manada é justamente esse. Você acaba muitas vezes comprando na alta, quando está todo mundo comprando e acaba pagando um preço caro demais, e vendendo quando está todo mundo apavorado na baixa, né? Então você está sempre comprando na alta e vendendo na baixa, quando você deveria fazer justamente o contrário, né? Comprar quando está todo mundo vendendo e vendendo quando está todo mundo comprando, que é justamente o que eu falei de nos comportarmos diferente da manada, mas não é algo fácil. Se você gostou desse vídeo, eu peço para se inscrever no canal, ative o sininho e não deixe de colocar as perguntas, né? Perguntas, feedbacks nos comentários aqui, que nos ajuda bastante, tá bom? Até a próxima!